Eu gostaria que você se levantasse um minutinho só. Se levantasse um minutinho só. Irmãos, olhe bem para mim. Uma coisa que eu não tenho medo, e pode pensar o que você quiser pensar, é falar novamente o que eu já falei. Eu não tenho medo disso. E se eu falar novamente o que eu já falei, não é porque eu não tenho mensagem. Não. É porque Deus quer persistir em conversar com você. Às vezes Deus, Ele quer novamente voltar a estaca zero para falar com você aquilo que Ele já falou. Mas aí você fala, mas Deus já falou. Mas você pegou o que Ele falou? Porque às vezes Deus fala e nós não pegamos o que Ele fala, não colocamos em andamento o que Ele falou. E é interessante que eu olho isso, eu vejo a paciência de Deus, e não só isso. Deus entende que você não foi convencido. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer. E eu sei que esse trabalho de convencimento é o mais melindroso que tem e o mais demorado. Se dependesse da minha pessoa para lhe convencer, eu já teria desistido. Se dependesse da pessoa de um ser humano para lhe convencer, teria desistido. Por quê? Porque tem pessoa que ele tem uma mente ligeira, pega na primeira palavra, mas tem outros não. Tem outros que o processo é um pouco demorado. E o Espírito Santo de Deus não desiste porque você não pegou. Ele vai persistir até que você pegue o que Ele tem. Você está me entendendo? Eu quero fazer uma oração. Queridos, olhe bem para mim. Uma coisa você tem que ter consciência de quem é você. Você é a igreja de Cristo. É isso que você tem que ter consciência. Quem sou eu? Sou igreja, sou servo, sou filho de Deus. São todas identidades que a Bíblia nos determina para nos manifestar uma identidade que temos. Sou filho, sou servo, sou igreja, sou propriedade exclusiva de Deus. Isso não sou eu quem fala é a Bíblia. E se eu falar isso, há pessoas que falam, você está se orgulhando demais. Não, é a Bíblia que me fala que eu sou. A Bíblia fala que eu sou. A Bíblia fala que nós somos. E se nós somos tudo isso, qual que tem que ser o nosso posicionamento? Qual que tem que ser? Qual que tem que ser o nosso posicionamento em meio a essa sociedade que nós estamos vivendo? Qual que tem que ser o nosso posicionamento em meio à cultura que está inserida na nossa sociedade? Qual que tem que ser o nosso posicionamento em meio aos fracassos que aparecem no governo da nossa sociedade? Qual que tem que ser o nosso posicionamento em meio de algumas defasagens que há na nossa sociedade? Qual que tem que ser o nosso posicionamento? Como igreja de Cristo, como servo do Senhor. Às vezes a ficha não caiu quem é você e o que você tem. Quando a ficha não cai quem é você, você não sabe o que tem. Quando você cai a ficha quem é você, você só não vai descobrir qual é a tua identidade, você vai descobrir o que você tem. Tem muitas pessoas que ele está acuado, amedrontado, assustado por uma razão, não saber quem é. E se não sabe quem é, não sabe o que tem. Agora, se você descobrir quem é você, além disso, você vai ter um bônus: saber o que você tem. Saber o que você tem. Amém? Eu quero fazer uma oração para o nosso país, para a nossa nação.
Escuta, entenda que Deus já deu prova que você não depende de governo, você depende de Deus. Deus já deu prova. Deus já deu prova que nós dependemos. Poderia estar lá o A ou B, mas o que isso vai influenciar na tua vida? Nós já chegamos aqui, já tinha um governo, a coisa já estava andando. O que nós não sabíamos até então, alguns de nós, era o Evangelho de Cristo. Agora que você conhece o Evangelho de Cristo, que Deus chamou para si a responsabilidade acerca da tua vida, se preocupar com o quê? Você vai se preocupar. Ai, pastor, eu estou tão amargurado porque eu gostaria que o fulano tivesse lá. Se o fulano tivesse lá, o que mudaria? Mas agora é o Beltrano, vai mudar, a suspeita vai mudar. Irmãos, Isaías estava assim, que nem você, de cabeça baixa. O rei, um dos maiores reis morreu, e ele estava triste. E agora, o que vai ser de nós? Aí Deus aparece, sentado no trono. Deus está falando, nada mudou aqui. Nada mudou, eu ainda estou regendo tudo, eu ainda estou controlando todas as coisas. Então, querido, adore a Deus nessa noite. Mas vamos orar. Vamos orar. Eu gostaria que nessa oração você segurasse a mão de quem está do teu lado aí. Agora pode. Segura a mão de quem está próximo de você. Vamos fazer uma oração. Vamos entregar o nosso país nas mãos do Senhor. Vamos entregar o nosso bairro nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, no teu nome eu venho juntamente com a tua igreja em oração, primeiramente para render a ti louvor e graças. Senhor amado, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado nessa noite. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre as nossas vidas e que a tua presença esteja sobre nós nesta noite. Sobre cada um que aqui está, sobre a tua igreja nesse país que aqui está. Uma coisa eu ouvi a respeito do que o Senhor tem com a tua igreja nesta nação. O que o Senhor tem com a tua igreja, não só para esta nação, mas para muitos outros países, ó Pai. O Senhor se dirigiu para esta nação e para a igreja que está no Brasil, ó Pai da glória. E eu estou confiando nisso, naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor se propôs a fazer. E eu sei que o Senhor, em meio a toda esta situação que está acontecendo, o Senhor está selecionando pessoas, ó Pai amado, para te representar nesta nação, para te representar nessa terra. E eu sei que isso ninguém vai parar. Eu sei que essas coisas vão se cumprir. Eu sei que aquilo que o Senhor propôs a fazer vai acontecer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada vida que aqui está. Que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida dos teus servos, ó Pai, sobre a vida das tuas servas que aqui está nessa noite. Glorifica o teu nome, ó Pai. Visita cada coração nesta noite. Visita cada família nesta noite. Que a tua mão, Senhor, alcance o que ninguém consegue alcançar. Que a tua palavra chegue aonde ninguém consegue chegar. Em nome de Jesus Cristo. Pois eu entrego diante do Senhor para a tua glória. Amém. Assente-se. Só que eu gostaria de chamar o Lucas. Apresenta algo aqui de Deus para nós. Em nome de Jesus. Você veio para adorar o Senhor aqui? Irmão, eu estou sentindo que ainda falta mais alguma coisa da minha parte e da tua parte. Aleluia. Eu acho que nós temos que entregar o nosso todo para Deus nessa noite aqui. Quantos veio aqui? Quantos vêm entregar o seu todo para o Senhor? Aleluia. Você teve quarta-feira aqui, você teve quinta-feira que você não estava aqui, sexta-feira você não estava aqui, sábado você não estava aqui, e Deus estava esperando que nós estivesse aqui no domingo, e você agora está aqui. E agora que nós estamos aqui, nós não podemos dar em partes a nossa adoração. Nós temos que dar o nosso todo para o Senhor. Quantos vêm fazer isso aí? Quantos veio? Você já louvou o nome dele, já glorificou o nome dele? Deus te deu vida para que isso acontecesse, amém?
Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor mais uma vez? Quantos podem levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por estar aqui, por estar vivo, por estar com saúde? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, remexendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. Pega a sua voz, cante isso. Haverá um milagre dentro de mim, remexendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. No nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, usa-me, eu sou. Aleluia, usa-me. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre. Só a igreja, levante as suas mãos, cante isso. Aquilo, aquilo que parece. Onde estão os improváveis aqui dessa casa? Levante a sua voz o mais alto que você puder. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia, quantos podem agradecer a Deus? Irmão, eu estou meio arrepiado aqui. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha falado com o Luciano antes de vir aqui. Eu falei assim, ó, quero que você cante um hino do Voz da Verdade. Daí ele falou, qual? Daí ele mandou uns, foi 3, né? Sou um milagre, escudo e pra quê? Daí eu falei pra ele, canta Sou um Milagre. Eu não conversei com ele, eu conversei com ele. Ah, não, vem aqui, vamos levantar. Vem aqui, Luciano, vem aqui. Vem aqui. Aleluia, vamos cantar. Coloca lá esse mesmo hino.
junto. Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que manda lá na cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que manda lá na cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez. Aquilo que parecia impossível. O que é impossível para você? Para Deus não é impossível. Eu era da noite, eu era da vaga, eu bebia, eu sonhava aquilo que parecia. Eu tô aqui louvando a Deus. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele não está dando uma sugestão, é uma ordenança, é uma ordem. Lá vai falar a respeito da armadura de Deus. E Paulo começa falando assim: revesti-vos do poder de Jesus, ou de Jesus, e da força do seu poder.
duas coisas, mas uma diferente da outra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até aqui, eu gostaria que você colocasse o verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Querido, o que me chama a atenção é que às vezes somos igreja, mas nós não sabemos o que está acontecendo. Somos crente, mas não sabemos o que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos vivendo em uma época em que nós estamos presenciando uma guerra. Rússia contra a Ucrânia. Mas o que eu quero te chamar a atenção, porque nós não sabemos muito a respeito da Rússia, mas nós sabemos um pouco do que está acontecendo na Ucrânia, até mesmo antes da guerra começar. Quando houve ameaça russa a respeito dessa guerra, o que o líder da Ucrânia fez? Primeiramente, deu toque de guerra para a nação da Ucrânia. E qual é a ideia de dar um toque de guerra para uma nação? O toque é para prontificar, alertar e chamar os habitantes da nação a estar pronto para a guerra. Ou seja, a nação da Ucrânia, eles tiveram que abrir mão da sua vida comum e adotar um outro estilo de vida por causa do toque de guerra que houve. Agora eles não poderiam mais estar entretido, distraído com o seu cotidiano, com a sua vida costumeira. Por quê? Porque o país estava sob toque de guerra. E quando o país está sob um toque de guerra, todos da nação têm que se posicionar contra os ataques inimigos. Toda a nação, desde os mais velhos até as crianças, tem que se posicionar e se adequar ao padrão que foi imposto devido à guerra. Caso ao contrário, se a pessoa persistir em querer viver na rotina da vida comum, ele se tornará um alvo vulnerável do adversário e essa pessoa pode ser eliminada rápida. Por quê? Porque ele não entendeu o ambiente que ele entrou. Meu Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, o que Paulo quer fazer? Conscientizar. Todo o povo? Não. Um povo. Aleluia. Não é toda a humanidade, mas é um povo. Quem é esse povo que Paulo está conscientizando? A igreja. Não é todo o povo, mas é um povo que está no meio de um povo. Paulo está conscientizando. E conscientizando o quê? Que existe um inimigo e que ele está posicionado para guerrear. O que Paulo está querendo? Que este povo que recebeu o toque de alerta se posicione contra esse inimigo que está fazendo guerra. É isso que Paulo quer. Irmãos, Paulo ele vai descrever a fonte que nós temos que recorrer para vencer essa guerra. Porque essa guerra que Paulo está falando não é igual à guerra que nós estamos vendo acontecer nesse país que está acontecendo. A guerra que Paulo está falando é uma guerra diferente. É uma guerra que está num outro âmbito, num outro universo.
Paulo ele fala do mundo celestial. Paulo ele vai levar esse povo que ele está alertando a esse campo de batalha chamado mundo celestial, aonde esse adversário que luta contra esse povo está fazendo guerra. Só que Paulo ele fala a fonte que nós recorre, e o que nós encontramos nessa fonte? Alguns armamentos que ele vai falando e discorrendo a respeito desse armamento. E Paulo fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Aí alguém pode falar, mas para quê? Para que você fique firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Aleluia. É interessante que Paulo identifica quem é o inimigo. Ele diz que esse inimigo ele age num campo e ele identifica quem é ele. E Paulo só não identifica quem é o inimigo. Paulo ele vai identificar, ou vai falar que tipo de recurso que pode ser usado para combater ele. E ele vai dizer qual é o recurso. Aí você lê em casa. Mas por que eu quero te dizer isso? Eu estava lembrando o que aconteceu contra Ezequias. O capítulo de número 32 fala assim, de 2 Crônicas: depois destas coisas e desta fidelidade. Escuta, duas coisas estão acontecendo aqui. Um trabalho, e não é só um trabalho. A Bíblia mostra, o escritor vai colocar, vai notificar que o trabalho que Ezequias faz é um trabalho com excelência, é um trabalho com fidelidade. É interessante que é uma coisa diferente da outra. Ezequias só não fez um trabalho, mas foi qualificado o tipo de trabalho que ele fez. Ele trabalhou e trabalhou com fidelidade para desempenhar ou desenvolver o trabalho que ele começou a fazer. Eu te faço essa pergunta: depois de um bom trabalho teu, o que você espera acontecer? Depois de um bom trabalho que você exerce, o que você espera? Qual é a tua expectativa? O que vem depois? Geralmente nós, que temos a nossa concepção humana, nós acreditamos que depois de um bom trabalho, vem um bom descanso. Depois de um bom trabalho, vem uma boa férias. Depois de um bom trabalho, vem uma boa recompensa. E se eu te disser que nem tudo será assim? Nem tudo será assim. Às vezes, depois de um excelente trabalho, aonde que está sendo qualificado a tua fidelidade, depois disso, pode ser que também possa vir uma prova, uma guerra. O texto vai dizer assim: veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O que me chama a atenção aqui é que o escritor está dando a manobra do inimigo. Olha o que acontece. Esse adversário, ele entra em território que não é dele. Ele já se apropriou de algumas localidades dentro do território de Judá. Mas só que ele não se contenta em só tomar uma parte. Ele quer outras partes. O que Deus me faz eu entender que o nosso adversário, ele coloca os olhos dele sobre aquilo que é teu. Ele não só
só coloca o olhar dele sobre o que é teu, ele almeja separar para ele o que é teu. O nosso adversário, ele coloca os olhos dele sobre a nossa casa, sobre o andamento da nossa família, sobre o andamento do nosso relacionamento. Ele coloca os olhos dele, e ele não só coloca, mas o intento dele é separar para ele. Sabe qual é a ideia do teu adversário? É dizer que aquilo que é teu não é teu, é dele. É essa a ideia do nosso adversário. É dizer que a tua família não é tua, é dele. É dizer que a tua casa não é tua casa, é dele. É dizer que o que você tem não é teu, é dele. Mas ele é tão abusado que ele só não se pronuncia que é dele. Ele vem para separar ou tomar de você e pegar para ele. Só que me chama a atenção é o tipo de posicionamento que, em meio a alguns ataques que nós sofremos, qual é o nosso tipo de posicionamento? Você já viu que tem pessoa que, dependendo da palavra que chega até ele, de afronta, ele baixa a guarda, ele se amedronta, ele recua, se retrai. Só que eu vim te dizer que esse tipo de comportamento não te ajuda a vencer a guerra. Mas aí você pode alegar, como aqui também, a Síria era a maior potência naquela época. De fato, o rei Ezequias não tinha arma sofisticada ou altura para combater contra eles. E às vezes, na nossa ideia, na nossa concepção é essa: eu vou me entregar porque o meu inimigo é mais forte do que eu. Só que eu vim te dizer que a ideia de Deus é totalmente diferente da tua ideia. Talvez você entrou aqui ou está acovardado em meio ao embate que você está sofrendo, em meio ao ataque do teu adversário, mas eu vim te dizer: se posiciona para que você não perca o que é teu. Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui é que quando Senaqueribe declarou qual era a ideia dele, o que acontece? Ezequias agora sabia do plano dele. Nunca numa guerra um inimigo declara qual é a ideia para invadir ou tomar o que ele quer. Ele sempre vai fazer na surdina, quieto. Mas às vezes o nosso adversário dá sinais do que ele quer, dá sinais do plano dele. Quando ele dá sinal do que ele quer, te favoreceu. Aleluia. Por quê? Porque agora você sabe qual é o plano dele. O que ele não pode saber qual é o teu. Por que ele falou do plano? Porque quando ele viu a cidade de Jerusalém, ele já se antecipou em acreditar, do jeito que ele já tinha conquistado terra lá. Ele falou: isso daqui é fichinha agora para mim. Ele se precipitou. Querido, quando nós sabemos do intento do nosso adversário, você já está mais favorecido contra ele. Porque você já sabe qual é a manobra dele, qual é a ideia dele. Às vezes ele já deu nota, é o teu casamento, o que você faz? Às vezes ele já deu nota, é os teus filhos, o que você faz? Às vezes ele já deu nota, é a tua casa, o que você faz? Às vezes ele já deu nota, é a tua vida financeira, o que é que você faz? Algumas pessoas, ele mede o tamanho do inimigo, ele mede a potência que esse inimigo tem.
algum território, ele não afrouxou. O que eu vim dizer para você, não é tempo de baixar tua guarda. Pastor, o meu casamento está sendo atacado pelo adversário. O que você está fazendo? Pastor, a minha família está sendo atacada pelo meu adversário. O que você está fazendo? A minha comunicação entre meu marido e a minha esposa está sendo atacado pelo adversário. O que é que você está fazendo? Sabe o que eu vim te dizer? Que a maior e melhor comunicação que se dá para Deus não é falar, é ação. Como você está agindo. Você às vezes fala muito e não age nada. A ação é a maior e melhor comunicação que você dá para Deus. Quer um exemplo? Vim aqui. Foi uma comunicação ou uma ação? Essa ação é que está garantindo algumas coisas agora acontecer ao teu favor. Não, você não entendeu. Essa ação é que está garantindo acontecer algumas coisas ao teu favor. O reino não espera comunicação tão somente. O reino espera ação, 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 ação. Uma coisa que o nosso adversário menos quer, e uma coisa que ele mais quer, é que você só fala e não faça. É que você só fale e não reaja. O que você está fazendo? Qual tem sido a tua resposta para o teu adversário? Se esconder não resolve. Pastor, mas é um inimigo. Mas e aí que é o inimigo? Olha o que Paulo está dizendo. Duas coisas te favorecem. Você se fortalecer em Jesus e também na força do seu poder. Sabe o que Jesus fez um dia em cima do monte? Chamou alguns pescadores, cobrador de imposto, e falou assim: olha, vos dou autoridade, vos dou poder. Para quê? Para curar e para expulsar os demônios. Olha aqui para mim. São duas coisas que trabalham juntas: poder e autoridade. Com poder você manda, e com autoridade você não manda. Já está acontecendo, porque a autoridade já mandou fazer. Quer um exemplo? Se um juiz chegar e expedir uma prisão para alguém, ele não precisa ficar telefonando para a polícia ou para alguém. Só a caneta dele e a palavra dele é o suficiente. Ele escreveu, ele vai para casa dormir, porque ele sabe que alguém está encarregado em cumprir aquela ordem de poder que ele deu. É a mesma coisa você. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, e se Ele te deu, você não pode estar recuando. Pastor, o inimigo, e aí? Jesus falou assim: eu pisei, também vou fazer vocês pisar sobre a cabeça. Ele falou. Só que alguns de nós, em meio à afronta do nosso adversário, nós temos recuado. Ezequias, ele se posiciona contra o inevitável, porque não tinha como frear aquilo. Só que, olhando na ótica humana, de fato, ele não tinha arma para vencer. Ele não tinha. E é interessante que ele não usou o recurso de arma bélica. Ele não usou. Ele usou um outro recurso. Ele não usou soldados, nem carros. Não. Ele chamou o povo para se concentrar, orar
e jejuar. Aleluia. Vou te dar um exemplo. Teve uma ocasião que os filisteus estavam no território de Israel. Os líderes falaram para Samuel: fale ao teu Deus por nós. E o texto vai dizer que era 3 horas da tarde. A Bíblia diz que Samuel estava sacrificando o sacrifício da tarde em intercessão por eles. Na hora do sacrifício, o inimigo começou a atacar, bem na hora do sacrifício. Só que tem um porém, já tinha subido. Oh, glória! Eles não chegaram antes, eles chegaram na hora, e o sacrifício já tinha sido dado. A oração já tinha subido. Sabe o que Deus começou a fazer quando chegou a oração? Começou a chover, mas não foi uma chuva de garoa, não foi uma tempestade, começou a chover pedra, 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 pedra. E aonde começou a chover essas pedras? No território do adversário. Começou a cair pedra, 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 pedra. Quando Israel chegou, o adversário dele já estava aniquilado e outros já estavam correndo. Por quê? A oração já tinha subido. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu posicionamento em hora do embate contra o teu adversário vai falar mais alto aqui na terra. O teu posicionamento. Eu estou na Bíblia. O nosso problema é nós acreditar que esse inimigo vai nos vencer. E você não faz nada. Esse homem aqui, ele fechou as brechas, encorajou o povo, orou, jejuou. E sabe o que Deus faz? Eu gostaria que você agora parasse agora e pensasse o que Deus tinha que mover para essa situação mudar. O que? Será que Deus tinha que dar um terremoto? Será que tinha que ser um estrondo gigantesco? O que precisaria acontecer? Sabe nessa guerra o que aconteceu? De noite, Deus enviou um anjo. Mas o anjo não foi lá onde estava Ezequias, o rei que estava orando, não foi lá. Porque de praxe é pensar que nós oramos, o anjo tem que vir aqui. Não, nesse momento o anjo não foi lá na onde a oração saiu, porque a oração já tinha saído. O anjo foi lá no território do adversário. Se você olhar na história, você não vai ver o anjo com espada. É interessante que quando desceu um anjo para punir Israel no tempo de Davi, a Bíblia diz que Davi viu o anjo com a espada nas mãos. E ele começou a trazer consequências sobre o povo de Judá e de Israel. Mas nessa ocasião, o anjo que desce não veio com espada. Não veio com espada. Porque a espada é representativa, é guerra. Mas o anjo não veio com espada. Alguém pode falar, mas pastor, em uma guerra precisa de um armamento. Mas eu te pergunto, qual tipo de armamento que Deus se veste para usar para destruir o teu inimigo? Que tipo de armamento? Que tipo de arma o teu inimigo é vencido? Que tipo de arma? Para alguns é pensar, eu precisava ter uma arma laser. Não, uma R15, um canhão, ou quem sabe uma bomba atômica para destruir eles. O anjo desceu sem espada, bem no território do inimigo. A Bíblia não fala o que ele fez, mas a história judaica fala assim, que aquele anjo que desceu lá, sabe o que ele fez? Começou a cantar.
Cantou. Você não está entendendo. Ele começou a louvar a Deus no território do adversário. Eu acho interessante o Salmo 110. Ele estende o cetro do seu poder e diz: domina no território do teu inimigo. O anjo cantou no arraial do inimigo. Segundo a tradição, diz que o cântico daquele anjo na noite foi tão profundo que a alma do Ciro saiu do corpo, de um exército todinho, 32 mil soldados valentes, a alma saiu do corpo por causa da música que um anjo cantou. Aí eu te falo, que tipo de armamento pode vencer o nosso adversário? Que tipo de arma Deus tem para vencer o teu inimigo? É interessante que o teu inimigo quer que você faça tudo, menos faça o que Deus quer que você faz. O teu inimigo quer que você venha com ira, menos aquilo que Deus quer que você faz. Querido, a Bíblia está nos dando assim um norte: adora a Deus, ora a Deus, se movimenta no movimentar do Espírito Santo de Deus, porque o teu adversário vai cair por terra. Não é você que vai ter que sair, quem vai ter que sair é ele, não é você. Alguns de nós, devido à situação, já está se programando a arrumar a mala para ir embora. Já está se programando para desistir. Já está com o pensamento: eu vou deixar, não vou continuar mais. Só que Deus manda eu te dizer: qual é o teu posicionamento quando o teu inimigo te afronta ou declara guerra contra você? Tem algumas pessoas que o inimigo declarou guerra no teu casamento, declarou guerra nos teus filhos, declarou guerra no teu relacionamento, declarou guerra na tua vida espiritual, declarou guerra na tua vida sentimental. Ele declarou, você sabe, mas o que você vai fazer? Ou o que você está querendo fazer? Vai desistir? Você vai desistir? Vamos parar? Escuta, eu te faço uma pergunta: qual é o programa de Deus para a tua vida ou para a tua casa? Será que a ideia de Deus é fazer nós viver empurrando com a barriga? É? Sim ou não? Sabe que a Bíblia diz que o reino dos céus tem pilares. Paulo fala assim: o reino do céu não é comida e nem bebida. E alguém fala: mas o que é o reino do céu? Ele falou: é alegria, paz. Você precisa de alegria? Um dos pilares do reino é a alegria. E Deus quer chegar com essa alegria que só Ele pode dar. Paulo fala assim que a paz que Deus transmite é uma paz que está fora do nosso raciocínio humano. Calamasse, candoreva, xandaramaias. E foi cantada aqui naquele hino que foi escolhido, que foi colocado aqui na frente. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Mas a minha palavra é essa, porque Deus vem falando no começo. Qual é o teu posicionamento? Meu Deus. Estou para desistir, vou me render. Agora eu te pergunto: quem é que quer que você se renda? Quem? Deus está querendo que você se dobre a essa situação? Deus está querendo que você se renda ao teu adversário? Lembra,
Senaqueribe só não colocou os olhos. O desejo dele era separar para ele o que não era dele. Como você vai entregar de mão beijada para o teu inimigo que não é dele? É teu. Os filhos não são teus. O casamento não são teu. O trabalho não é teu. A vida não é tua. As coisas não é tua. Só que o adversário, ele está com essa lavagem cerebral. É meu. Aí você olha para os teus filhos, vê como eles andam, talvez não anda conforme a Bíblia. Aí você fala de verdade, é dele. Porque se fosse de Deus não andava assim. Não é isso que Paulo fala. Olha para você ver o tamanho da profundidade do relacionamento que você tem com Deus, o que acontece. Paulo fala assim, que o marido que é santo santifica a mulher que não é. O pai que não é santo santifica os filhos que não são. Está acontecendo um processo na tua família por causa do teu relacionamento com Deus. Estava acontecendo um processo nessa guerra por causa do relacionamento que Ezequias tinha com Deus. Qual era? O inimigo não ia entrar, e Deus usou um profeta, falou assim, olha, ele não vai entrar. Ele não vai entrar, ele não vai entrar, e ao contrário, ele vai fugir. Deus já deu ordem para o teu adversário correr. Deus já deu ordem, mas deixa eu abrir um precedente aqui. Um outro rei que sofreu uma batalha. Sabe como ele foi para a guerra? Ele não foi usando arma. Ele foi cantando. Josafá. Ele desceu um monte de Jerusalém com instrumentos e cânticos. Na medida que ele foi cantando, no território do adversário começou a acontecer um reboliço. Eu estou na Bíblia. Olha para você ver que tipo de armamento que Deus te deu. Paulo e Silas estava com algemas materiais, preso numa cadeia material. Mas a Bíblia diz que quando foi dando meia-noite, um foi orando e o outro foi cantando. E de repente aconteceu um terremoto, que a Bíblia diz que o terremoto abriu todas as prisões e quebrou as algemas. Alavasse candoreva xandaramaias. Eu profetizo que o teu casamento que está algemado vai ser quebrada a algema hoje. Eu profetizo que a tua vida, que provavelmente está algemada em alguma área, vai ser quebrada hoje. Eu profetizo que alguns territórios que o teu inimigo até entrou, até tomou, tirou de você, ele vai ter que soltar hoje, vai começar a soltar hoje, porque é tua vida e Deus quer devolver a tua vida para você. Qual é a vontade de Deus referente a essa guerra? É Ele ganhar essa guerra com você. Para quê, pastor? Para Deus ter a minha vida para Ele controlar? Não. Porque o inimigo descontrola a nossa vida. Deus entra na guerra para fazer você vencer, não para Ele tomar o controle, para entregar na tua mão de novo. Controla aí, você vai controlar. Deus fala assim, eu só estou aqui, mas quem controla é você. Você vai deixar o inimigo levar? Você vai deixar o inimigo levar? É tempo de se posicionar. Tem gente aqui que tinha, hoje não tem. Por que não tem? Porque o nosso adversário tomou território. Além de tomar território, tomou algumas propriedades que você tinha o controle. Agora você não tem mais. Quer um exemplo? A propriedade do respeito.
Como vai ter um relacionamento sem respeito? Por que não tem? Alguém entrou e tomou. A propriedade do afeto. Você lembra quando tinha? Agora não tem. Por que não tem? Porque alguém entrou e tomou. Só que você não se vira e exige. Eu quero de volta esse respeito. Eu quero de volta esse afeto. Não, eu quero de volta essa honestidade que começou lá atrás. Eu quero de volta esse carinho que tinha. Eu quero de volta. Por que não tem? Por que não tem? Porque você não está reivindicando o que tinha. Você tinha. Alguém separou, tirou de você. Mas tem como tomar de volta. Eu te faço essa pergunta. O teu território, como você quer ver? Com o inimigo dentro? Como você quer ver o teu território? Como você quer o andamento da tua vida? Como? É tempo de se posicionar. Eu sei que Deus está aqui. Sentou aqui quebrado. Sentou aqui quebrada. Tem gente aqui que está empurrando com a barriga. Está rindo. Só para fazer pose. Mas o negócio não está bom. Só que Deus manda eu te falar. Se posiciona. Aleluia. Oh, se posiciona. Você só vai ser infeliz se você quiser. Você só vai ficar quebrado se você quiser. A tua casa vai ficar desse jeito se você quiser. Se você não quiser, o negócio vai ser diferente. A coisa vai andar diferente. A tua família vai andar diferente. A tua vida vai andar diferente. O teu relacionamento vai andar diferente. O teu casamento vai andar diferente. Os teus filhos vão andar diferente. O teu trabalho vai ser diferente. É só se você quiser. Eu termino. Depois você lê em casa. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra? E a minha pergunta para você é essa: quem vai ganhar essa guerra? Vamos colocar de pé. Quem vai ganhar? Eu vou dizer uma coisa aqui muito objetiva. Olha para mim aqui. Olhe bem para mim o que eu vou falar. Esse inimigo que você está lutando, ele se aproveita de algumas coisas. Fala comigo. O inimigo se aproveita de brechas. Brecha não precisa ser uma porta. Brecha pode ser um vão, um racho, uma coisa que você olha e fala: isso é insignificante. O inimigo não passa por aí. Ele passa, porque nós lidamos com um ser que não tem corpo. Ele passa. Só que quem abre as brechas? Ou quem Deus espera que a brecha seja tapada? Por quê? Geralmente algumas brechas são abertas de dentro para fora. E o nosso adversário, sabe o que ele faz? Ele tenta te dar um psicológico. Para quê? Para que você haja precipitadamente. E se você agir precipitadamente, você vai abrir brecha. E é isso que ele espera. Por que o nosso adversário, olha que o termo que Paulo vai usar. A nossa luta não é contra a carne. Ele não fala nossa guerra, é a nossa luta. Qual é a ideia? Que a luta que nós estamos tendo é como uma luta corpórea.
Ou seja, é uma luta que faz pressão. O inimigo, o que ele mais sabe é fazer pressão, é pressionar. Qual a ideia de pressionar? De fazer pressão, empurrar. Qual a ideia? De você se precipitar. No que? Nas tuas palavras, nas tuas ações, no teu governo. Quando você se precipita e reage de uma forma que não era para reagir, você abre brecha. E é pelas brechas que ele começa a entrar. Quando vai ver que está dentro do teu território, quem está controlando tudo não é mais você, é ele. Olha aqui para mim, é muito claro. Se não há mais afeto, mas antes tinha, por que não há mais? Alguém entrou e separou para ele. Se havia respeito, antes tinha respeito, não há mais. Por que não há? Alguém entrou e separou para ele. Olha aí, da água para crente pentecostal. Olhe para mim, querido. O nosso adversário está esperando. Ele só faz algumas coisas e depois que ele fez, ele olha a tua reação. Um exemplo. Ele não te pegou, mas ele fala assim: vou te pegar. E ele para e te olha. Ele está te olhando para ver a tua reação. Ele fala assim: vou pegar tua casa, vou pegar teu filho. E ele para e te olha. A tua reação vai ser a cartada que ele espera. Olhe bem para mim. Sabe que o que esse adversário estranha é quando ele fala e você reage diferente daquilo que ele espera. Ele estranha. Vou dar um exemplo. Ele fala assim: ó, vou te pegar. E de vez você reagir com temor ou precipitadamente, você vai para o joelho. Ele vai falar: está estranho. Aí ele vai pressionar do outro lado. Ele vai fechar uma porta. E qual vai ser a tua reação? Você louva. Ele vai falar: está estranho. Não estou conseguindo brecha. Oh! Não dê munição para o teu adversário. O Senhor manda lhe dizer que de tudo que você precisa para vencer já tem, está na tua mão. Fala para o teu irmão assim, fala para ele, me ajuda a pregar, fala para ele assim: está perto de você a tua vitória. Fala para ele. Está perto. Agora eu te falo. Eu tenho que falar. Essa palavra é para nós. Como tem sido o teu afeto? Eu digo relacionamento íntimo. O que é intimidade? Você sabe o que é intimidade? Há pessoas que pensam que intimidade é sexo. Intimidade não é sexo. Intimidade é o quanto o teu parceiro ou a tua parceira acredita em você. É o quanto de verdade você manifesta no teu coração para ele ou para ela. É o quanto você pode virar para ela ou para ele e falar assim: eu vou jogar sobre ela essa minha situação e ela não vai me ferir. A minha pergunta é essa: você é íntimo? Há intimidades? Porque com Deus nós somos. Já viu com Deus como nós somos íntimos? Você fala o teu pecado, eu falo o meu pecado. E nós temos tanta confiança para falar das nossas loucuras para Deus, que nós acreditamos que nós vamos falar e Deus não vai boatizar para ninguém. É isso daí que fala. Você é íntimo? Como é que está a tua vida? Eu vou fazer uma coisa aqui. Só quem vai se posicionar, só quem vai se colocar na frente e falar: a minha casa é a minha vida,
é as minhas coisas, e não vai ser levada, não vai ser tomada. Não vai ser. Eu vou abrir uma coisa aqui, eu sei que eles estão aqui. Teve um dia que nós estávamos num culto aqui, era um domingo. Eu estava sentado aqui em cima. O Espírito Santo de Deus me tirou daqui e me levou para uma casa que eu via que um espírito desceu na casa para trazer uma consequência dentro da casa. Eu saí daqui e fui na casa orar. Eu vou falar. Talvez ela não sabe do que aconteceu naquele dia, ou ele não sabe, mas eu estava ali. Você lembra que eu bati na tua casa? Para orar? Na tua casa aqui do lado? Nós estávamos no culto aqui. Primeiro dia que vocês foram mudar, nós estávamos no culto aqui. Deus mostrava o Espírito entrando lá dentro. Eu falei, eu vou lá. Eles nem vinham para a igreja. Orei lá dentro. Eles estão ali, ó. Eu sei que aquele dia Deus fez alguma coisa. Eu sei. Mas olha aqui para mim, pastor, mas é porque às vezes não é ver. Às vezes o teu inimigo está dando nota. Ele está mudando o teu casamento. Eu vou falar aqui. O teu celular. Ô irmão, irmã, tem senha. A tua esposa sabe da senha que o teu celular tem. Ela pode abrir o teu celular e não achar nada suspeito, ou vice-versa. Pastor, só não devia falar isso. Nós estamos na igreja. Nós temos que vencer o nosso adversário. Às vezes o teu celular com a senha está escondendo alguma coisa que o teu adversário está ganhando o campo. Quebra o lacre. Expulsa daí de dentro em nome de Jesus. Você vai falar, não vai fazer mais guarida e não vai fazer mais parte da minha vida nem da minha casa, porque a minha vida é uma porta aberta para Deus entrar e sair quando Ele quiser. O culto parece que pesou mais agora. O sangue de Jesus tem poder. Levanta a mão. Fala para o teu irmão, fala para você mesmo, a minha casa é território de Deus. A minha casa é o meu território. A minha casa é um lugar aonde eu e a minha família temos a liberdade de viver o melhor de Deus. A minha vida é um território de Deus. Eu pertenço. E tudo que eu tenho pertence a Deus. Se pertence a Deus e pertence a você, vai atrás do que é teu, em nome de Jesus. Vai atrás do que é teu, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos.